E para nós o nosso grande objetivo é efetivamente partilhar o ponto de situação daquilo que são os progressos que o país tem estado a implementar na matéria do crescimento da população, desenvolvimento, portanto, os indicadores de desenvolvimento sustentável, mas também, portanto, poder colher experiências daquilo que os outros países têm estado portanto, a levar a cabo relativamente a esta temática. E para nós é importante porque, conforme sabemos, portanto, através da aprovação do Plano de Ação de Cairo, que foi aprovado pelas Nações Unidas em 1994, marcou-se, portanto, grandes objetivos que os países, na altura, que eram 179, adotaram, em que os demais países devem perseguir em matéria de desenvolvimento, do crescimento da população e, portanto, alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E um desses objetivos, portanto, é essencialmente a redução da mortalidade materno-infantil. Outro grande objetivo é o alcance da educação para toda a população, mas sobretudo para a rapariga. E o terceiro grande objetivo também que nós temos estado a perseguir é, portanto, assegurar os produtos de saúde válidos, tanto para a população, mas com destaque para a mulher e a rapariga em particular, com destaque para os do planeamento familiar. Portanto, nós temos estado a usar este fórum também para partilhar quais são os progressos nesses três grandes objetivos, sendo que não obstante, portanto, aquele que é o Plano Geral de Cairo, que foi aprovado pelos países, a nível da África também, os países africanos, a nível da União Africana, também adotaram, portanto, nos termos do Plano de Ação de Cairo, portanto, aquilo que é o Plano de Ação para os países da União Africana, que estabelecem 6 pilares, onde adicionaram, portanto, as medidas que o Plano de Ação de Cairo já trazia, 2 principais aspectos, que é a questão da cooperação internacional e os indicadores estatísticos, que os países devem poder, portanto, ter indicadores estatísticos com vista a monitorar aquilo que são os progressos alcançados em termos de indicadores de crescimento da população, de desenvolvimento e também de crescimento econômico. Portanto, nós viemos para esta conferência, de fato, tanto partilhar o ponto de situação destes progressos. E outro aspecto relativamente ao que colocou, qual é a grande mensagem que Moçambique traz. Primeiro é, portanto, celebrar, portanto, a festividade dos 30 anos da celebração do Plano de Ação de Cairo, que, portanto, nesta 57ª sessão se está a celebrar, onde, marcando esses 30 anos, mostra-se que, portanto, o crescimento da população vem estando a trazer desafios para os países a nível do mundo e particularmente para a África, particularmente para Moçambique em particular, onde se mostrou que desde os últimos 60 anos da aprovação do Plano de Cairo, onde tínhamos no mundo uma população de 5 bilhões de habitantes, hoje já estamos com uma população de cerca de 8 bilhões, prevê-se para 2050 uma população de cerca de 10 bilhões. Para a África está a contribuir com esta população em 1,3 bilhões, a seguir a Ásia. Portanto, há necessidade de tomarmos alguma postura relativamente, portanto, a este desafio. No tocante a Moçambique em particular, que é a mensagem dos indicadores que Moçambique está a trazer sobre a sua situação atual, de como é que está o crescimento da população, nós conseguimos observar que hoje nós já saímos desde a altura da independência, em 1975, com um número total de habitantes de cerca de 10 milhões de habitantes. Em 2024 já estamos com 32,4 milhões de habitantes, portanto a população mais do que triplicou em Moçambique, e que pelo aquilo que é a previsão do crescimento da nossa população, estamos a vislumbrar que a mesma duplica em 2050 para cerca de 60 milhões de habitantes. Portanto, é necessário de fato que o nosso país aposte, acompanhe as matérias relacionadas às dinâmicas da população, para que melhor políticas possam ser implementadas para responder, portanto, proativamente aquilo que é o impacto que o crescimento desta população traz, sobretudo nas necessidades dos serviços de acesso à saúde, educação, tanto investimento, etc. E é nesse contexto que trazemos essa fotografia. Mas também trazemos o progresso daquilo que são as políticas que o país tem estado a adotar. E desde então, e tendo atenção até mesmo os indicadores, o número, o estágio do crescimento da população que o país está em estado a vivenciar,
foram sendo adotadas várias ações. Uma delas é o fato de Moçambique ter estado a acompanhar e presidiu até portanto, a elaboração do relatório da SADC em matéria de população e desenvolvimento, portanto, do progresso das regiões, portanto, que é o ponto de situação do Plano de Ação de Cairo, mais 20 para os países da SADC. Mas também nós temos estado a trabalhar, portanto, em Addis Abeba tivemos a oportunidade de partilhar também o nosso relatório de progresso, que já foi feito até recentemente, em 2020 e 2023, partilhamos, portanto, esse relatório. E outras ações também de política que envolvem, por um lado, a elaboração daquilo que é o estudo de dividendo demográfico, que é um estudo que temos estado a realizar com o apoio do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da População, o FUNUAP, que prevê, de fato, fazer o levantamento daquilo que é o custo do investimento que o país tem que levar a cabo, em termos de esforço orçamental, para poder responder às dinâmicas de crescimento da população. E, por outro lado, também, nós temos estado a rever a nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é uma estratégia que está em processo de auscultação, está na sua fase final, e que, a ser aprovada, portanto, poderá vigorar para o período de 2025 até 2044, que é uma estratégia que, dentre os diversos pilares, como o pilar da transformação econômica, colocamos o segundo grande pilar, que é o pilar da transformação social e demográfica. E neste pilar, nós já prevemos de forma bastante específica que até o período de 2040, que é o período do término da estratégia, porque é uma estratégia de 20 anos, esperamos que a taxa de crescimento da população, dentre censos, que tem sido em média em torno dos 2,6% do crescimento, possa, portanto, reduzir para 1,8% do crescimento. Portanto, esta é a nossa perspectiva, de modo a assegurar aquilo que é os ganhos do dividendo demográfico. Isto é, ver como é que a população que é economicamente ativa pode conseguir assegurar o financiamento daquilo que é as ações e as necessidades da população não economicamente ativa, que é a população dos 0 aos 14 e dos 65 anos e mais. E em termos dos resultados que nós estamos estado também a partilhar, os grandes progressos, é possível observar que temos estado, portanto, a verificar grandes avanços naquilo que são os indicadores, portanto, de crescimento, portanto, de acesso à saúde. Nós observamos que no passado, por exemplo, fazendo análise de dados entre censos, o censo de 2007, portanto, o último censo que nós tivemos foi de 2017, portanto, o anterior, nós tínhamos uma mortalidade materna em 2007 de 500 mortes por 10 mil nascimentos, e agora, no último censo de 2017, reduziu para 427 mortes por 10 mil nascimentos. Também a mortalidade infantil reduziu, portanto, entre 1997, que é do período de um dos censos, de 137 mortes para 39 mortes, portanto, dos dados mais recentes de 2022. Também nós temos um aumento da esperança de vida, que, embora ainda não seja significativa, já é, portanto, um número de assinalar para o nosso país, que é de 51 anos de idade em 2007, melhorou para 54 anos em 2017, sendo que para as mulheres melhorou de 53 anos para 57 anos em termos de esperança de vida, graças a todo o trabalho de planeamento e acesso à saúde que tem estado a ser desenvolvido. E também mais um indicador que é importante partilhar, que é a taxa de iliteracia, que reduziu dos 51% em 2007 para 39% em 2017. Portanto, esses são alguns dos indicadores em termos de progresso que estamos importante partilhar com este fórum relativamente àquilo que o país tem estado a desenvolver e que entendemos que com a implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico, tanto poderemos alcançar melhores níveis destes indicadores, contribuindo assim para a redução ou a reversão daquilo que é o cenário portanto, de crescimento populacional e assegurar o dividendo demográfico esperado.